Eu havia comentado que eu faria o vídeo sobre a segunda vida de Bruna quando o vídeo da terceira vida de Bruna alcançasse 100 mil visualizações. É que eu me confundi ali em falar sobre os 100 mil inscritos, depois eu pedi 100 mil visualizações, mas isso foi uma estratégia que muitos youtubers, muitos blogueiros acabam usando para vincular mais o seu público, para fazer com que o público compartilhe das coisas que existem naquele canal e gerar mais conteúdo e gerar mais visualizações em um determinado vídeo. Porém, nessa semana pensando o que eu poderia fazer de novo, até a título de presente para vocês no Natal agora de 2022, então eu pensei, poxa, por que não? Vamos trazer então, no vídeo de hoje, a segunda vida de Bruna. E realmente tinha que ser numa data assim, ou Natal, ou Páscoa, porque nós vamos voltar para a época de Cristo. E eu entendo esse vídeo como tão especial que foi essa vida, tenho quase certeza que eu vou me emocionar, relembrando a própria regressão com ela e as coisas que ela trouxe para mim, que não tinha como ser numa época diferente. Uma das histórias mais especiais, talvez a mais especial, que até o presente momento eu também tive o privilégio de poder estar junto, de poder conduzir essa regressão de memória como foi naquela época. Só peço a você, que se você tá vendo esse vídeo pela primeira vez, fica um convite, um pedido muito importante que eu faço a cada um de vocês que assistam as vidas anteriores. Vai na playlist de vidas passadas, histórias que eu estou contando, para você entender esse processo e para você ver as demais vidas de Bruna, porque no caso esta é a segunda. Eu contei a primeira, contei da terceira em diante e agora estou voltando para a segunda vida. Sei que dei um tempo de suspense, mas eu realmente achava que a gente teria um êxito maior ali nas visualizações. Eu também sei que não são todas as pessoas que gostam deste conteúdo. Quem tá aqui é porque merece assistir. Então esse é o meu presente para vocês. Minha gratidão desde já por sua companhia, peço a sua curtida e se você não é inscrito aqui do canal, então por favor inscreva-se. Vamos lá? Quero comentar também o seguinte, quem quiser fazer terapia comigo, terapia quântica avançada ou terapia de vidas passadas, entre em contato através do e-mail fernandarroosver.terapeuta@gmail.com. Estou fazendo essas consultas online, então não importa de onde você seja, porque eu atendo no Brasil e no exterior. A regressão da segunda vida de Bruna aconteceu no dia 14 de janeiro de 2016. Eu deixei em suspense porque eu sei que é um assunto delicado. E como a própria Bruna falou quando terminou essa primeira sessão, porque ela fez 2 sessões nessa mesma vida, ela acabou dizendo que, Fê, ninguém vai acreditar em mim. Bom, eu vou introduzir a história e vocês vão entender o porquê. Hoje eu também não tenho mais medo de trazer certos conteúdos pra cá. Eu acho que também tudo tem o seu tempo, tem o seu momento. E eu tô gostando de fazer isso hoje, num ano que tem sido super especial pra mim, que é o ano de 2022. E que eu consigo até mesmo me entregar com mais força nessa história. É verdade que eu vou ter que ler alguns trechos, porque como eu acabei de falar, a regressão aconteceu em 14 de janeiro de 2016. Vamos à segunda regressão da Bruna. Essa regressão não foi feita online, na época eu não fazia online, essa coisa de online é agora, tá? Então foi uma regressão presencial. Primeira coisa que ela vê são pedras e areia. Ela está indo ouvir uma prece. Tem muitas pessoas reunidas e é um lugar com pedras. Tem muita gente. Ela detalha pra mim o uso de sandálias, vê ao longe um homem alto de cabelos escuros usando uma roupa tipo túnica na cor marrom. Ela o vê de costas. Ela ainda não o identifica na regressão. E mesmo a própria Bruna não tem muito conhecimento acerca da história dele. Deixa eu só fazer um parênteses aqui que isso é importante. Na época, pelo menos, que eu fazia as regressões com a Bruna, ela não era uma pessoa assim, nossa, religiosa. Sabe aquela pessoa, nossa, eu conheço tudo, eu leio a Bíblia, eu sei disso, daquilo. Não, é uma pessoa normal. Não que os outros não sejam normais, mas assim, sem nenhum grande vínculo, sem nenhuma grande precisão nesses conteúdos. Então, o conhecimento, a meu ver, da Bruna naquela época, em 2016, ele era um tanto quanto supérfluo no sentido bíblico da coisa. Tipo, conhece a história, porque viu o filme, porque foi numa catequese e todo esse processo tradicional, assim, que muitas pessoas passam. Na regressão de memória, como eu já tenho falado isso em outros vídeos, nos vídeos que eu tiro as dúvidas de vocês e também nos vídeos e também nas histórias que eu conto aqui no canal, eu estou salientando muito algo que é importante da gente observar, que a regressão, você vai alcançar a visão da pessoa que você foi. Então, se você faz uma regressão que você é uma criança, você, obviamente, vai olhar pelo olhar daquela criança e não pelo olhar que você tem hoje. Num primeiro momento, quase sempre é assim. Depois, com o tempo, a gente consegue ter uma abertura maior. Depende muito da sensibilidade, da concentração, da entrega de cada pessoa nesse sentido. Voltando, então, à história. Ela está vendo pelo olhar daquela pessoa que ela foi naquele tempo. E essas visões, geralmente, são limitadas. Gente, isso é importante para entender tudo que vem. A casa dela, quando ela vai para casa, é uma casa de barro, com pedras, é uma casa simples. A família dela não passava dificuldade nessa vida. Se vestia com uma manta, tinha a cor da pele meio amarelada, meio amarela, ela fala, eu até coloco entre aspas, porque aqui eu também tô lendo os comentários que eu fiz naquele momento. O cabelo era marrom claro e a roupa também. Na regressão
regressão eu conduzo ela nesse momento, vá para o primeiro momento em que você conhece essa pessoa que está na prece. A gente tá entendendo que é Jesus, mas até o presente momento na regressão ela não me fala que é ele, tá? Ela vai revelando conforme ela identifica naquele tempo e a identificação dela deste tempo, da consciência, da intelectualidade da Bruna, no caso. Então ela volta pra infância, uma das partes mais legais que tem. Ela vai pra infância dela, ela tá com cerca de 8 ou 10 anos de idade, está junto de outras crianças que brincam com ele. Aí eu pergunto, quem é? Quem é ele? Aí ela me responde, é o Cristo. Nesse momento é a Bruna identificando o Cristo e não a menininha. Percebe? A gente vai ter algumas nuances nesse sentido. Então ela o descreve muito alto, mas aí a gente tem a visão da menina, o homem grande, cabelos castanhos, olhos castanhos, pele um pouco escura, e ele cantava para elas. Frequentemente na regressão ela falava esta frase: ele é bom. Ele é bom. O tempo inteiro isso saía da boca dela. Eu faço um comentário aqui, porque assim, gente, eu gravava na época as regressões, eu usava um gravador e depois chegava à noite em casa, eu escutava toda a regressão de novo e transcrevia. Então tá tudo escrito aqui no meu caderninho, no meu diário da época. E eu faço um comentário. Parece, é uma análise que eu faço da Bruna. Parece que essa vida dela foi para que ela assistisse à existência dele, de Jesus. Foi um insight muito forte que eu tenho e mais pra frente eu vou explicar melhor o porquê que eu tô falando isso. Ela tinha pais, irmãos, eram felizes e a sua mãe se chamava Rosana. Boa pergunta, não lembro qual era o nome dela. Num outro momento na regressão, homens correm atrás de um ladrão que roubou um saco de moedas. Havia água, comida, não passavam fome, não passavam necessidades, e aí é que tá. Nessa vida ela não reencontra ninguém. É uma observação que eu faço porque eu não sei se ela não reencontra ninguém porque ela ficou tão envolvida na regressão, na passagem de Cristo, ou se e aí ela não verifica, ela não consegue reconhecer no primeiro momento, ou se realmente é o que eu pensei naquele momento que eu escrevi. Eu confio muito nas minhas intuições, eu acredito que seja isso. A alma dela teve o privilégio de reencarnar nessa época, ela não teve um resgate de outras vidas, nada, ela não teve encontros ou reencontros, apesar que algumas pessoas que vivem nessa mesma época, mas não estão juntos, não é mesmo eixo, não tá na mesma família, porque tem mais pessoas da época de Cristo que eu conheci, eu acredito que seja exatamente isso. Ela viveu essa existência para conhecer a existência dele. Isso é muito forte em mim. E a Bruna, se assistiu o vídeo, sempre que possível, pense a respeito disso. Em um certo momento, ela me fala, mais à frente, ela diz o seguinte: os homens maus prenderam ele, amarraram as mãos dele nas costas e estão arrastando. Aí eu pergunto, por quê? Aí ela diz que não sabe e só fala, ele é bom. Batem nele com pedaços de pau. Eu não me recordo de todos os evangelhos que eu já li de ter menção de pau. Eu não me recordo disso, mas deve ter. Se vocês sabem, podem deixar aqui nos comentários. Eu também não me recordo de em filmes ver isso, geralmente a gente vê o chicote. Mas eu acredito nela, porque tem uma pessoa que eu conheci, mais de uma pessoa que eu conheci, mas digamos, uma em específico, a primeira cena que eu vi, de um cara que foi soldado e ele batia em Cristo e ele batia com um pedaço de pau. E essa cena eu vi, não foi uma regressão, eu nunca falei pra essa pessoa o que ele tava fazendo, porque daria um distúrbio muito grande. Às vezes as pessoas dizem assim, nossa, será que eu joguei pedra na cruz? Cuidado com essas coisas que se falam de um jeito ou de outro, às vezes tem a ver. A visão que eu tive dele, eu tô olhando de baixo, como se eu estivesse no lugar de Jesus, eu tô no chão, eu não vejo Jesus, não o vejo, não nessa visão, e ele tem uns pedaços de pau e ele vai assim, ó. Ria, e ria, e ria, e tinha o maior prazer no que ele estava fazendo, uma cena horrível. Então quando ela me traz esse detalhe do pedaço de pau, eu creio que seja real o que ela tá vendo. Nenhum livro vai conseguir esmiuçar toda uma vida e todas as visões. É muito curioso isso, quando a gente faz regressão e quando a gente lê os evangelhos e tudo mais. Mas vamos seguir. Ele tem vergonha, ela fala. Aí eu pergunto, vergonha? Sim, ele tem vergonha das pessoas, ele abaixa a cabeça. Ela entendeu e interpretou como vergonha, mas talvez seja também medo de apanhar no rosto. Mas foi aquilo que ela sentiu, ou ela sentiu vergonha por ele. Quando a gente não tem uma neutralidade, e eu sei que não havia essa neutralidade nela, nesse momento não tem como ter uma regressão pura na primeira vez, identificar exatamente o que aquele cara estava sentindo. Um gesto pode te passar uma informação, mas não necessariamente seja aquilo, mas é uma interpretação dela. Nessa hora, na regressão, ela começa a chorar, justamente quando ela fala isso, porque ele abaixa a cabeça. Nessa hora, ela começa a chorar. Aí eu comento aqui que eu começo a chorar junto, e eu tenho vontade de chorar muito, eu, Fernanda, e eu me controlei, porque eu
estava conduzindo a regressão. Aí é muito ruim, eu me emociono muito com as pessoas. Ele havia sido levado. Perguntei o que ela sabia sobre ele. Aí ela me responde assim, ele cura pessoas. Aí eu pergunto, ele curou alguém perto de você? Aí ela só respondeu assim, sim, ele cura. De repente não era uma pessoa do eixo direto da família, mas de repente alguém que ela conhecia, e as histórias, tudo era passado, né, boca a boca. Não era livro, não era internet, não era WhatsApp, não era fake news também. Deixa eu ler o comentário que eu coloco assim, eu imagino que ela esteja em Nazaré, mas isso aqui pode ser completamente errado. Não, deixa eu ver. Imagino que ela esteja em Nazaré e que a parte de quando ela é criança acontece 10 anos atrás, porque quando ela o vê assim nessa época, indo pra prisão, ela já tá com 18 anos de idade. Vamos observar um detalhe, aqui nessa visão ela tá na casa dos 18 anos, e ela teve aquela passagem, ela está com ele na época que ela é criança, e ela tá com 8 anos, então a gente reduz 10 anos do tempo de Cristo. Se Cristo aqui tá com 33, então ele tava com 23, o que significa pra mim, que apesar da Bíblia não estar mencionando, eu acho que não menciona nada, né, a respeito da passagem ali da infância pra época em que ele começa a fazer a sua peregrinação, então eu creio que ele teve uma vida completamente normal, só que não tinha nada de grandioso pra ser narrado nos livros daquele tempo. Eles só narraram as coisas que fossem importantes. Eu penso assim, é o que ela me traz também. Isso já foi pauta de muitas conversas também com os mentores espirituais aqui. Numa outra situação, dentro da regressão, ela de repente tá junto com a sua família, passam a seguir uma multidão. É uma estrada com muitas pedras e subidas em alguns momentos. É muito longe, ela me diz. Ela não consegue ver claramente toda a passagem. Ela não tá perto dele. Ele tá sendo levado pra cruz, no caso. Ela só diz que é longe, que tem muitas pessoas ali que estão chorando. Num certo momento, ela vê ele sendo maltratado, outra vez sendo maltratado. Batem nele com madeira e chicote, e às vezes ele é arrastado. A pele de suas costas está tão esfolada e machucada que começa a cair. Aí eu comento aqui. Ela percebe que ele está triste e escuta os seus gemidos. Chegamos, ela fala, do nada. Ela foi indo sozinha, assim, foi uma regressão que fluiu muito lindamente. É um lugar alto, tem pedras, e começam a colocá-lo na cruz. Amarram ele com a corda, mas o corpo não fica. Parece que os soldados têm uma certa dificuldade em ajustar o corpo dele. Aí depois de um tempo, estão pregando ele. Ela diz pra mim. Eu pergunto, ele grita? Ela me responde assim, ele não tem mais forças. Não consigo ver, meus pais estão na minha frente. Aí eu pergunto, por quê? Porque é muito cruel. Ou seja, eles chegam nesse lugar, começam a pregá-lo, é uma cena chocante, porque ele não era um criminoso, essa aqui é a verdade, e os pais cobrem a frente dela, então ela fica pra trás e não consegue mais estar vendo com tanta clareza. Por quê? Porque o ato é cruel. Eles tentam erguê-lo, mas não conseguem. Parece que cai, e tentam, pelo que ela consegue enxergar, 2 vezes. Depois que ele é pregado, eles erguem a cruz cai, ergue outra vez e ela cai. É uma coisa curiosa esse detalhe, porque quando eu fiz a regressão eu não sabia disso. Parece que tem alguns trechos da Bíblia que mencionam esse detalhe aqui da cruz cair. Aí eu fui contar pra mama e ela comentou que já assistiu filmes em que tem essa passagem, realmente, que eles estão tentando erguer a cruz e a cruz cai. Não acontece com os outros, só acontece com Cristo. Eu não sabia desse detalhe na época. Eu pergunto num certo momento pra ela se ela vê a mãe de Cristo. Ela demora um instante, aí depois ela identifica a Maria com o manto na cabeça um pouco mais à frente, mais próximo a ele. Mas ela vê de costas. Depois os soldados deixam as pessoas se aproximarem. Ela acaba indo embora com a sua família, ali, com seu pai, com a sua mãe. E na volta eu pergunto se é uma tempestade, se o tempo muda e tudo mais. E ela me diz assim, começou a fazer muito frio no caminho de volta, começou a dar um vento muito forte. Mas eu tenho uma teoria, na verdade, mamãe e eu temos uma teoria de que no momento específico da morte de Cristo, eu acredito que houve um apagão. Pode ter sido assim segundos, 1 minuto no máximo, mas é que eu tenho flashes da vida dele. Há muito tempo eu peço para poder visitar a vida de Cristo, para poder ver. Eu tenho só flashes, ainda não consegui fazer nada muito intenso. Eu também não tive esse tempo e provavelmente eu devo ter alguns bloqueios do próprio medo que eu tenho de ver essas cenas violentas. Eu não tenho problema de ver filme de terror, apesar de não é todo filme que eu gosto. Não tenho problema de ver filme de guerra, essas coisas, porque eu tenho cabeça de produção. Agora, quando se trata de histórias reais, é um pouco mais complicado, porque isso me provoca uma revolta de olhar pra tudo e pensar, por que ninguém fez nada? É a minha cabeça, óbvio. Também não sei se eu estivesse lá eu faria alguma coisa. Eu acho que esse é o bloqueio que eu tenho, eu não consigo ter essas visões, e não deve ser fácil, nem sempre a espiritualidade vai permitir, mas eu tenho, nesse exato instante da morte, é o momento que o tempo da humanidade muda. Apesar de ser contado a partir do nascimento de Cristo, mas eu acho que ali eu acho que tem alguma
coisa muito misteriosa nesse momento da morte dele em si. Eu acho que dá um apagão aonde o tempo muda do nada e também é a visão dela, mas eu penso dessa maneira. Eu tenho uma força dentro de mim que me diz ser assim. A resposta também tá completamente errada, mas ela traz isso. Ela comenta que ela não estava triste como as outras pessoas, mas ela estava muito assustada. E também é um detalhe que eu vou compartilhar com vocês, porque nesta regressão ela não vê Jesus carregando a cruz e também não vê as outras cruzes perto dele. Aí é que tá um detalhe importante de ser analisado, porque neste momento da regressão, ela tem a visão limitada. Ela tem o pai na frente, ela tem a mãe na frente, são muitas pessoas. Ela não é uma pessoa alta, ela é mais baixa, uma estatura normal, então ela não tem uma visão ampla. A própria pessoa daquela época não tem. Um tempo à frente, eu sempre vou pedindo, vai à frente, né, pra pessoa ir à frente no que ela tá enxergando. Então ela tá em sua casa e algumas pessoas estão falando que o corpo dele havia sumido. Boa parte das pessoas simplesmente achava que o corpo havia sido roubado e também havia aqueles que pensavam que o corpo tinha sido queimado. Nesta existência, a Bruna casa, ela tem um filho, ela morre de doença do tempo, mais velha, deitada numa cama com seu marido, com seu filho e o neto ao seu lado. Isso me chama bastante atenção porque a Bruna, nas vidas anteriores, em boa parte das vidas, ela morre quase sempre sozinha. O desencarne dela é muito triste, é quase sempre solitária, não em todas. E muitas vezes ela passou dificuldade. Agora, nessa vida aqui, não. Essa foi uma vida simples, de acordo com os padrões daquela época. Ela não passou fome, ela não passou sede, ela não morreu de desnutrição, como a primeira vida do Egito. Ela teve família, ela teve uma estrutura, ela teve uma vida muito bela, muito tranquila, muito serena. Como ela não reencontra ninguém de outra existência, eu acho que isso foi um marco muito importante também na história deste espírito, porque teve esse privilégio. Eu não terminei, eu sei que o vídeo vai ficar um pouco longo, mas esse é importante, tá? Nesse, a regressão foi realizada no dia 14 de janeiro de 2016. Olha lá. Seguindo adiante, quando a Bruna acorda da regressão, ela começa a chorar imediatamente. Eu choro junto com ela. Ela tem um choro muito de alma, ela tem um choro convulsivo, assim, não longo, mas muito intenso. E ela fica bastante sensibilizada e é onde ela me fala: Fê, as pessoas não vão acreditar em mim, dirão que isso é coisa da minha cabeça. Eu disse pra ela que o importante é que ela acredite no que ela mesma viu. Ela viu por 2 vezes, no caso, né? Da época que ela viveu na regressão e agora tem uma outra sessão de regressão que a gente vai voltar pra essa vida, é a mesma vida. Eu sei que não é fácil, eu sei que é complicado, eu sei que tudo isso é complicado. Quando a gente fala de pessoas de renome, alguma coisa nesse sentido, agora percebam que ela foi uma pessoa comum, uma pessoa simples, uma pessoa daquele tempo, simplesmente uma pessoa comum que viveu naquela época. Não tem nada demais, a não ser ter tido o grande privilégio de ter conhecido e andado ao lado de Jesus Cristo. Mas, em dia 25 de junho de 2016, olha o tempo, eu faço outra sessão e ela revisita essa mesma vida. Vamos adiante. A primeira cena que ela vê, significativa, é quando as pessoas entram em suas casas, porque tá tendo uma ventania que vem do deserto. Várias pessoas entram na casa dela, em torno de umas 8 pessoas que estão pedindo abrigo. Eu entendo isso como uma tempestade do deserto, alguma coisa assim, eu acho que é. Ela comenta que as camas eram de madeiras retas no chão, como se fossem tábuas no chão. Eu acho que são aquele tipo de esteira feito de madeira fina, e tinham alguns tipos de tecidos em cima, fogão de pedra com chapa de ferro. Depois de um tempo, as pessoas que entraram na casa dela vão saindo, porque daí ela tá dentro da casa, eu peço pra ela me descrever o que ela consegue enxergar daquela casa. Mais adiante, pessoas saem correndo e estão levando Cristo. De novo, voltamos pra uma visão que ela tem dele. Machucam com chicotes. Peço que ela olhe bem pra ele, que é da doida que a pessoa pede pra ele. Aí ela me descreve outra vez. Ele é muito alto, a pele é um pouco escura, o cabelo é cheio e escuro, os olhos castanhos, marcas de sangue no rosto, e ele olha bem no meu olho. Na hora que ela falou isso, ela chora. Aí ela começa a chorar forte na própria regressão. Imagino, né? Eu fico pensando, as pessoas daquele tempo que acompanharam os momentos de tanta humilhação que ele sofreu, isso me dá tanta raiva, gente. Que ele, provavelmente, nos momentos em que ele pôde olhar aqui, olhar ali, olhar aqui, olhar ali, ele deve ter olhado na alma de cada um. Quando a gente olha nos olhos das pessoas, a gente olha pra alma das pessoas. E aquilo deve dizer muito, muito. Todos os sentidos. Deve ser um grande choque de luz até mesmo que você recebe. Tem muito sangue no corpo, as mãos estão amarradas pra trás, tem mais de 20 homens ao redor dele, os soldados vestem armaduras que parecem de ouro, detalhes em vermelho, e os homens são muito fortes. O pai dela tira dali. Cristo foi levado. Sobre as pessoas, ela
comenta que algumas eram a favor dos soldados, outras não. Em um outro momento, a mãe dele, Maria no caso, passa correndo, gritando em direção e as pessoas seguram ela. Mais adiante, algumas pessoas diziam que ele não merecia, porque ele era muito bom, porque ele era um profeta e não merecia passar por aquilo, mas havia quem achasse que ele fosse mentiroso. Ela volta para sua infância. Eu peço que ela volte outra vez para a infância dela. Ela está com outras crianças e saem para brincar com ele. Dentre esses passeios, ela caminha ao lado dele, de mãos dadas com ele. Eu pergunto, você tá caminhando com ele? Aí ela fala, eu tô. Como é que vocês estão caminhando? Aí ela comenta, ele tá segurando a minha mão. Eu tô de mão dada. Achei isso de um privilégio. É uma pessoa que foi muito abençoada por ter tido essa oportunidade na sua existência, na existência desse espírito, mas também eu vejo muita responsabilidade em ter estado ali, em ter vivido ali. Eu sinto uma espécie de responsabilidade, talvez espiritual ou consigo mesmo, eu não sei, eu me emociono. Eu amo muito essa menina, eu amo muito a Bruna. Eu realmente não vou revelar quem seja, vocês não tem como descobrir, não tem porquê, mas acho que serve pra ela o crescimento, serve pra gente. Eu compartilho aqui com vocês. Sabia que eu ia ficar emocionada. E nem sou eu a pessoa da história, né? Eu sinto um misto de raiva das cenas que eu vi. Alguns flashes eu tive com ela também, enquanto ela fazia a regressão. Alguns momentos eu tive com ela, principalmente no momento que ela disse que ele olha pros olhos dela. Eu acho que nesse momento eu consegui entrar nela e receber aquele olhar. Então eu entendo o que ela passou. Porque ela, naquele tempo que viveu, não tinha a compreensão ou a sensibilidade, a imensidão do que se tratava essa pessoa, Jesus. Ela não tinha. Hoje a Bruna tem mais aflorada essa percepção. É um espírito em desenvolvimento como todos nós. Eu sou muito grata à espiritualidade por ter colocado a Bruna na minha vida e ter me permitido fazer essa regressão com ela e de outras pessoas, porque eu tenho um cruzamento de pessoas que vieram pra minha vida e que foram pessoas que viveram nessa época e estiveram com Cristo. De um lado positivo, alguma coisa, um lado neutro como ela e de lado negativo, as pessoas que fizeram mal a ele. Umas 3 pessoas, se eu não estou enganada, que eu conheci. E dentro do enredo dos apóstolos também. Essas coisas são delicadas, gente. Eu tenho um compromisso realmente com a espiritualidade de trazer pra vocês informações quando eu me sinto também preparada pra estar trazendo. E é claro que quando vocês podem me ajudar com o canal para que essa mensagem seja passada adiante, eu peço a sua ajuda. Eu peço que você curta o vídeo, que você se inscreva e que você absorva a minha sensibilidade, que você absorva a verdade dessas histórias. Muitos acreditam, muitos não acreditam. Eu não tô aqui pra convencer ninguém de nada. Eu tô aqui apenas pra trocar figurinhas, pra compartilhar. Eu estou aqui apenas pra cumprir uma parte da minha missão dentro desse veículo que eu gravo aqui com o celular, na intimidade do meu quarto, trazendo pra vocês aquilo que eu me sinto pronta pra estar revelando. Aos poucos eu vou trazendo mais. Vejo que na internet também há muitos charlatães de todas as espécies, de tudo quanto é coisa, e muita gente só querendo ganhar fama e etc, etc. Agora, se você tem o mínimo de sensibilidade, você vai sentir. Confia naquilo que você sente. Vai saber se você também não passou por essa vida ou outras vidas importantes dentro de um termo histórico, porque tudo é importante. Ninguém é mais ou menos importante do que o outro. Creio que seja a grande mensagem que as regressões me trazem. Uma lição extrema de vida a cada pessoa que eu conduzo, que eu já conduzi. São 22 anos de experiência em regressão de memória a vidas passadas. Eu não estou aqui brincando com isso. É mais sério do que se pensa. Não é só uma história contada na internet, gente. É a história de uma pessoa. E isso é muito importante. E há de se ter muita responsabilidade. Encerro esse vídeo aqui, então, finalizando de uma vez por todas a história de Bruna até um presente momento do que eu conheço. Deixo o meu beijo pra vocês, deixo o meu abraço, um Feliz Natal, votos de renovação, de energias, de fé e, sobretudo, num mundo em que muita gente fala muita coisa e que as opiniões são extremamente divergentes e parece que quanto mais a gente fala, menos a gente se entende. Só confie no seu coração, porque ele é o âmago da tua alma e é ali que Deus fala com você. A mente muitas vezes é traiçoeira, mas o que a gente sente não é traiçoeiro. Confie na sua sensibilidade. E se caso você ainda não seja uma pessoa sensível, faça de tudo para se tornar, porque Deus vai fazer com que esse caminho se torne acessível a você. Mais vale você saber das coisas lá na tua alma do que você querer comprovar qualquer coisa que seja para qualquer pessoa que seja. Afinal de contas, quem importa na sua vida é apenas você. Um beijo enorme. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.